aqui para gravar, aí depois eu dou um jeito de descobrir como que eu posto isso no YouTube, que eu envio isso para vocês. Eu ainda tenho uma dificuldadezinha nisso, mas eu acho que é coisa tranquila. A gente estava lendo esse pequeno trecho, né? Foi aqui mesmo, né? A gente estava logo aqui na questão empírica. Bem, acho que todo mundo já chegou de novo, né? Ah, não, tá chegando mais gente aqui. Seu Room, admitir a Elaine. Renata também, admitir a Renata. Bom, eu acho que todo mundo agora chegou, né? Ué, eita, tem que voltar. Aí, pronto. Bom, então acho que a gente estava mais ou menos aqui. Por simples acréscimo, temos a implicação que uma teoria da personalidade deve ser um conjunto de suposições relevantes para o comportamento humano, juntamente com as definições empíricas necessárias. Existe também a exigência, né, de que a teoria seja relativamente abrangente. Ela deve estar preparada para lidar com uma ampla variedade de comportamentos humanos ou fazer predições sobre esses comportamentos. De fato, a teoria deve estar preparada para lidar com qualquer fenômeno comportamental que possua significado para o indivíduo, né? Ou seja, nós vamos ter que pensar, então, nessa teoria com base na abrangência, nessas suposições necessárias e numa base de experimentação em relação a isso para poder ter uma certeza, né, pelo menos para ter um direcionamento que isso está caminhando para um lado legal. Bom, a questão da falta de clareza. Esse ponto eu acho que foi um ponto fundamental do texto para a gente estar pensando, né? Os autores eles colocam isso de uma maneira muito enfática. Bem, a gente tem uma falta de clareza do que é essa personalidade até hoje, no final das contas. A gente tem uma certa dificuldade para clarear esse conceito. Isso complica por um lado, mas por outro lado ele explica muita coisa, né? Essa falta de clareza também, ela é necessária para a gente poder continuar a nossa busca, né? O dia que a gente tivesse uma clareza total do que é a personalidade, acho que a gente ia estar deixando de lado talvez um ponto mais relevante do indivíduo, que é a subjetividade dele, não é verdade? Então eu acho que a gente nunca vai ter essa clareza de maneira total. Difícil, né? Ficar pisando assim num terreno que a gente não sabe bem como é que ele está, mas ao mesmo tempo esse terreno ele é muito, né? Ele é muito singular. Então é impossível a gente ter também certezas aqui nesse ponto, ou uma clareza talvez como a gente tem em vários outros assuntos, né? Como a gente tem nas nossas escolhas, por exemplo. Às vezes até nas nossas escolhas a gente não tem tanta clareza, né? Mas é por aí mesmo. Bom, dando sequência aí, mais um pouquinho, vamos avançar mais. As teorias da personalidade e outras teorias psicológicas, né? Então, um conjunto, né, de suposições referentes ao comportamento humano, juntamente com regras para relacionar essas suposições e definições para permitir sua interação com eventos empíricos e observáveis. Toda teoria da personalidade, de certa forma, vai ser uma teoria geral de comportamento. E toda teoria geral de comportamento também vai ser uma teoria da personalidade. Por quê? A gente vai buscar, a partir de um ponto de abrangência, entender melhor determinadas características de um indivíduo ou grupo de indivíduos, e quando a gente também busca fazer isso, a gente necessariamente está buscando entender esses indivíduos, né? As teorias gerais, então, do comportamento são teorias da personalidade e vice-versa. As teorias da personalidade são teorias gerais de comportamento. Ou seja, elas vão tentar buscar, a partir da análise, a partir de entender melhor sob determinada ótica um indivíduo ou grupo de indivíduos, e a gente vai falar de maneira geral nesse sentido. Por que maneira geral?
porque a gente não vai conseguir entender tudo o que esse indivíduo ou esse grupo de indivíduos é ou são, mas a gente vai poder ter uma suposição baseada em algumas evidências empíricas sobre esse comportamento do indivíduo ou sobre essa possível predileção de comportamento desse indivíduo ou grupos de indivíduos. Tá claro? Parece um pouquinho contraditório com aquilo que a gente falou, mas se a gente cerca bem, eu acho que dá para não cair naquela armadilha. Ou confundir um pouquinho agora, ou tá dentro aí, a gente estamos acompanhando o raciocínio, estamos junto. Joinha, joinha é bom. Beleza, então. Rúbia, muito obrigado aí pelo joinha. Bom, continuando aqui mais um pouquinho. Então, a comparação dessas teorias da personalidade, a sequência do texto. Se vocês notarem bem, o PowerPoint ele é feito, né, a ideia de fazer o PowerPoint sempre é que ele passe por todo o texto. Né? Então, ele vai estar geralmente na sequência do texto para a gente poder. De repente, não sei como é que vocês gostam de estudar, mas de repente, se vocês gostam de estudar pelo PowerPoint, vocês podem ir voltando no texto de acordo com o PowerPoint, nos pontos, para poder entender melhor. Eu, particularmente, eu gosto dessa pegada. Pois não, Rúbia? Eu também prefiro dessa maneira. Passar o texto e ter um PowerPoint para a gente poder estudar sobre ele. Uhum. Só não... Você vai enviar esse PowerPoint para nós? Sim. Acabando aqui essa disciplina, eu vou só renomear os textos, que alguns eu não nomeei adequadamente, eu estava até fazendo isso antes da aula, eu vou renomear e já vou enviar os textos todos também. Eu acho que eu já tenho os textos suficientes até o final do nosso semestre, eu já vou enviar todos também, que aí vocês já vão ter eles numerados. Texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, 5, que aí facilita um pouco o processo também. Quem tiver mais tempo, tiver mais tranquilo, adianta algumas leituras, né? Ou pode fazer 2 vezes as leituras, né? Já fica com o material todo disponível. E quem não quiser ir colocando ao longo da semana, já vai estar lá, já vai, ó, a aula 1 foi o texto, a aula 2, né, foi o texto 1, então a aula 3 vai ser o texto 2, vai ser o 4, 5, por aí vai. Você já tem a sequência correta também para facilitar aí no processo de estudo. Tá bom? Então já vou fazer isso hoje. Enviar para vocês esse PowerPoint e já vou enviar também os textos todos. Ou pelo menos, se for o caso, eu já envio só o da semana que vem para não confundir muito, né? Mas eu acho que já eu tô querendo enviar todos. Só quero dar uma revisada nele na ordem para ver se tem algum que eu quero trocar ainda. Né, pegar primeiro um mais complexo, um menos complexo, mais complexo, só dar uma revisão e já enviar agora também nos 2 WhatsApps. Beleza? Eu não vi quem perguntou, não estava aparecendo na tela, mas respondeu, querida? Você foi contemplada? Respondeu. Né? Respondeu sim, muito obrigada. Perfeito. Fica à vontade, viu? O que for necessário a gente vai falando aqui. E a ideia é essa mesmo, que a gente possa construir tudo juntos. Bom, caminhando então mais um pouquinho, né? A multiplicidade de teorias, então não tem como determinar qual que é a teoria certa. Na verdade, não existe uma teoria certa, né? Existe aquela teoria que a gente vai escolher para estar desenvolvendo, para estar pensando a respeito dela. Igual a abordagem, né? Vai ter uma abordagem em psicologia melhor do que a outra? Não vai. Né? Vocês acreditam ainda naquele sonho que a gente escolhe a abordagem da gente? Escolhe não, gente. A gente é escolhido. A gente vai estudando todas, a gente vai se apaixonando por todas. Às vezes a gente muda de paixão, né, também. Mas a ideia é que depois as nossas leituras, o nosso trabalho, nossa organização interna, o volume de leituras que a gente tem, ele vai se apropriando de determinada abordagem e quando a gente assusta, a gente foi fisgado pelaquela abordagem. A gente está literalmente ali apaixonado com aquele tipo de desenvolvimento de ideias, a gente está querendo buscar mais sobre aquilo e acaba que a gente, de certa forma, então, é escolhido, né? Eu brinco com meus alunos, eu sempre falo, a gente não escolhe nada, a abordagem que escolhe a gente.
A gente estuda e vai estudando igual doido. Chega uma hora que a gente se vê muito envolvido com determinado viés de pensamento, que a diferença das abordagens também é essa, né? É a concepção de ser humano. Você vai estar desenvolvendo mais naquela concepção que você tem, né, de vida, de ser humano, e aí você vai desenvolver essa abordagem também dessa mesma forma. Então é isso. Tem muita gente que fala, qual abordagem você escolheu? Escolhi nada não, cara. Eu me senti escolhido, né? Mas estou bem feliz. Vamos lá. Bom, aqui nesse pequeno pedaço também do texto, é um pedaço que eu achei legal cortar e colar aqui para vocês, ele faz uma pequena comparação de algumas abordagens. E aí é bem bacana. As psicodinâmicas enfatizam os motivos inconscientes e o conflito intrapsíquico resultante. Pelo que eu entendi, que a gente conversou no primeiro momento, acho que vocês ficaram muito aqui na 1, né? Vocês foram bem para o lado da psicodinâmica, vocês falaram muito, né, da psicanálise, que ela vai realmente estar voltada aqui para os motivos inconscientes e para o conflito intrapsíquico. Fora isso, ainda teriam as teorias estruturais, que vão focalizar as diferentes tendências comportamentais do indivíduo. Que a gente vai pensar muito aqui no Skinner, no Watson, naquela turminha toda. As teorias experienciais, que vão observar a maneira pela qual a pessoa percebe essa realidade, experiência no seu mundo. E aí a gente vai pensar na nossa disciplina agora, que ela vai estar mais ou menos localizada nessa brincadeira aqui, né? O Sartre, Kierkegaard, Russell e tantos outros amiguinhos que vão estar interessantes fazendo esse tipo de pensamento. E, finalmente, as teorias da aprendizagem também, que não vai ser um foco, mas provavelmente em teorias da aprendizagem vocês devem ouvir falar muito de personalidade, que vão enfatizar a base aprendida das tendências de resposta, com uma ênfase mais nesse processo de aprendizagem, cada vez nas tendências resultantes. E aí a gente vai ter vários teóricos, né? Os construtivistas todos, eles vão estar aqui, Vygotsky, Piaget e Vallon também, de certa forma. Só que tudo aqui a galera meio que se pega também, viu? Não dá para a gente ter nada disso muito puro, não. Né? Você vai ver algumas coisas do Rogers aqui na aprendizagem. Opa! Cliquei sem querer. Você vai ver algumas coisas do Rogers, por exemplo, na aprendizagem. Você vai ver aqui que não é só o pessoal da psicanálise vai estar voltado nas psicodinâmicas. O Jung também, na psicologia analítica, vai estar bem coladinho nas questões estruturais. Aqui vocês vão ver, por exemplo, essa turminha nova que está trabalhando bastante aí com o TCC, né, teoria cognitivo comportamental. Eles já vão estar com uma visão mais diferente, mas a concepção ela vai ser bem próxima e aí a gente vai ver muita coisa bacana a partir aqui dessas separações. Cada conjunto, então, de teorias vai ser introduzido com uma descrição mais completa das características dessa família. Bom, vamos lá, caminhar mais um pouquinho. Bem, a comparação, então, dessas teorias da personalidade, né? Vão ter os atributos formais, aí a gente já está chegando já no finalzinho da exposição do texto, para a gente poder abrir para uma discussão, né, os atributos formais, que vão estar voltados para o valor normativo ou padrão sem implicação avaliativa, por isso que eles são atributos formais, então estão voltados para a normatividade ou padrão, então não tem um julgamento aqui de certo ou errado, de melhor ou pior, de bom ou mal. Aqui a gente sai do binarismo, graças a Deus, na verdade, que o binarismo é complicado, e os atributos substantivos, que são variados a partir aí dos pensamentos de escolas teóricas que o texto enfatizou tão bem e de uma maneira tão consistente aqui ao longo aí da nossa jornada. Bem, para fechar agora, né, eu chamei de conclusão, no texto não está como conclusão, mas eu achei interessante colocar como conclusão, porque já é o finalzinho, depois ele ia começar aquela parte da psicodinâmica, eu não vou entrar nisso, porque aí já é uma questão que não tem tanto a ver com o geral, né? Então eu deixei aquelas últimas, acho que as últimas 3 páginas do texto, ele começa a falar sobre a psicodinâmica. Então, a conclusão, que as teorias da personalidade vão ser tentativas de formular ou representar
aspectos significativos do comportamento de indivíduos. E a produtividade dessas tentativas deve ser julgada principalmente em termos de quão efetivamente elas servem como estímulo para a pesquisa. Ou seja, essa turminha aqui da personalidade, essa turminha que estuda e procura representar aspectos significativos desse comportamento, na verdade, o que eles estão brincando com a gente? O que eles estão falando com a gente? Olha, a gente tem essa visão aqui. Isso movimenta o seu desejo para você estudar e buscar mais pesquisas sobre esse tema? E aí você fala, sim, me movimenta, eu quero pesquisar, eu quero aprender, eu quero desenvolver mais. E bora para frente. Então, as teorias da personalidade, elas são essas tentativas de formular esses comportamentos e que elas vão contribuir muito efetivamente para estimular, né, a gente a estar pesquisando mais e estar buscando mais sobre esse comportamento humano, sobre essa necessidade de entender mais um pouquinho esse ser humano. Beleza? Bom, vou stop sharing. Vocês vão ter esse PowerPoint, logo que a gente finalizar tudo aqui, eu já envio ele, e aí depois eu vou só dar uma conferida na ordem dos textos, vou só dar uma revisão nisso, e já vou enviar para vocês os textos. Eu não tenho os outros PowerPoints prontos ainda, porque eu vou acompanhando junto com a disciplina e vou fazendo os PowerPoints, então eu vou mandar o PowerPoint sempre no final da aula, né? Não sei se eu vou fazer o PowerPoint de todos os textos também. A princípio, minha ideia é fazer sim, porque eu acho que fica legal, eu acho que é uma referência boa, né? Eu até prefiro a aula dialogada de roda, mas eu sei que às vezes, ainda mais nesse formato que a gente está agora, né, vocês que estão nos primeiros períodos, eu acho que é importante a gente ter algo mais sólido, então por isso que eu resolvi buscar aí o PowerPoint também. Então, o PowerPoint eu não posso mandar tudo antes, mas os textos eu posso. Aí eu já vou enviar também, se tudo estiver bacana. Bem, vamos lá. Dúvidas, questionamentos, algum ponto que talvez não tenha ficado tão claro, ou algum ponto que a gente pode conversar. A gente ainda não entrou efetivamente nas personalidades fenomenológicas existenciais humanistas. Isso aqui foi uma revisão de personalidade geral. A gente falou de todas as teorias, então foi uma coisa bem mais assim ampla. Aí, como que vocês estão para isso agora? Vocês acham que vale a pena a gente ter mais ainda algum texto voltado para a questão geral da personalidade? Não, tá beleza, estamos tranquilo, agora vamos começar a entrar propriamente dito no existencialismo, na fenomenologia? Aí também tem outras duas questões. Vamos ter um histórico do que é fenomenologia e existencialismo ou já vamos entrar direto na abordagem? Particularmente, eu estou pensando em fazer um histórico primeiro, mas gostaria... O senhor já respondeu. O senhor já respondeu. Faz esse histórico para a gente. Pô, carinho. Oi, querido. Oi, faz esse histórico, pode fazer. Ah, legal. Legal, então. Então, eu já vou separar aqui, eu vou mudar a ordem dos textos e vou colocar esses do histórico para a gente ficar mais tranquilo. Então, mais um ou dois textos de histórico, aí a gente já toca o barco para as teorias da personalidade. Agora tem que ver se a opinião dos demais colegas é a mesma, né? Sim, sim. Aí vamos abrir essa discussão para ver se é isso mesmo, se a gente caminha nesse ponto, ou, né, se não. Aí vamos construir junto, não vamos deixar nada... Por mim tá tranquilo fazer essa história. Quem que falou, meu Deus? É a voz da lei. Ah, é. Oi, Rúbia, beleza? Eu sou meio cegueta às vezes aqui nessas telinhas, viu? Então, é hora que eu não reconheço ainda. Então, geral, estamos bem, estamos tranquilos. Geral, vocês acham que não precisa mais de um texto geral, não, né? Não, geral acho que tá tranquilo. Geral fechou. Também tem o livro, né? O livro foi a Rúbia que achou, a Rúbia mandou o livro aí, né? Todo mundo economizou 300 pilas com o livro em PDF, na verdade. Aí, ó. Vamos lá, né? Dá um bombom para a Só na malandragem. Dá um bombom para a Rúbia aí, 300 pilas de livro
Doni, né? Bem, Samuel, não dá tempo, né? Além da sua, são mais 4 disciplinas. Então, a gente não tem como ficar lendo tudo que a gente quer, porque não dá Ah, tempo. não, mas tem madrugada, tem férias, tem muita coisa. Mesmo usando tudo isso, o tempo é curto. A gente lê tudo, assim, Não é? Gente, na semana. Samuel, Verdade. Acho que a vida é curta pro tanto de leitura que a gente quer, não é verdade? Quando a gente para pensar assim. É porque cada um de vocês passa ao mesmo tempo, alguma coisa, assim, uns 2, 3, 5 livros. Não tem jeito, né? ô Samuel, Oi, querida. Boa noite. deixa eu dar um recado para a turma. Pois não? Que a nossa interdisciplinar vai ser um livro, né? Sim, sim. Um novo mundo, despertar de uma nova consciência. E aí, a professora responsável, que é a Gisele Leotério, ela enviou para a gente o fichamento dos capítulos de acordo com os grupos que a gente separou. E aí já está lá no grupo. Aí, se o pessoal já puder dar uma olhada e já começar a planejar. Perfeito. Bacana. Eu também vou ter que organizar isso com o pessoal da outra turma. É o mesmo livro, né? O mesmo livro para faculdade. Nossa data de apresentação é 8/9. Isso aí, pessoal. E é um livrinho compridinho também, né? Mas parece que é interessante, né? Aqui no caso ela colocou entrega e enviar por e-mail. Mas na última ela falou sobre uma apresentação. Então acredito que vai ter que fazer uma apresentação, entregar para ela e apresentar também, né? Provavelmente eu devo estar organizando dessa forma. Era só isso. Beleza. Boa leitura aí para vocês, né? Do livro aí interdisciplinar. Tomara que tenham bons frutos aí, a gente possa contribuir com os outros colegas também. Então tá. Bem, gente, por enquanto eu tô vendo que o Hipólito que manifestou mais, mas alguém gostaria de colocar mais, assim, né? Fechamos geral, tá de boa, a Rúbia também colocou, eu tô entendendo que todo mundo tá achando que tá bacana a geral. Então agora a gente parte para o movimento, né? Um movimento aí existencial humanista fenomenológico. Aí eu vou pensar em 1 ou 2 textos para a gente poder ter uma base um pouco mais sólida da teoria para a gente entrar já nos textos específicos aí da personalidade. Pode ser? Maria Laura, joinha. Renata, joinha também. Elaine também, dedinho para cima. Vamos lá. Eliane, viu? Desculpa, Eliane, é mesmo. Olha o Segueta atacando de novo aqui. Semana passada eu desculpei, mas hoje eu... Ana também. Hoje eu entrei na lista negra agora. Hoje, não. Ana também, Aline, dedinho pra cima, Renata, dedinho virtual. Aí, Isabela, um dedinho Eliane, também. a gente quer ver Cacau. Cacau. Ela me deu aqui, E Cacau! Ei, bebê, tô com saudade. Ei, Cacau! Ei, lindeza! Olha que beleza. Beleza, pessoal. Aqui, dúvidas, questionamentos, de repente teve alguma parte que não ficou muito bem clara e talvez a gente possa conversar um pouquinho mais sobre ela. Como é que é? O que vocês acham aí? Por mim tá tranquilo, o PowerPoint foi bem esclarecedor. Ficou bonitinho, né? Você falou a matéria que a gente vai entrar agora, a próxima, como que chama? A gente vai falar um pouquinho do humanismo, existencialismo e da fenomenologia. Esse conjunto aí que a gente vai chamar aí de uma escola filosófica, né? E aí a gente vai falar um pouquinho dessa concepção do ser humano a partir dessas três correntes. É que a gente vai poder entender elas como terceira força. Né? Especificamente esse movimento humanista, né, em psicologia foi o movimento de terceira força. Então ele tem a base no movimento existencialista e também na fenomenologia. Aí a gente vai separar um pouquinho os três, conversar um pouco sobre esses teóricos, dar uma olhada nessas diferenças e caminhar a partir daí, tá bom? Certo. Beleza.
Eu acho que é um texto bem agradável, bem bacana também. Não vou negar que é um texto super fácil, não é, né? Todos os textos que envolvem uma carga filosófica mais forte, eles são textos um pouco mais trabalhosos. Então, vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho na leitura, mas nada também fora do comum, nada exagerado. São textos que, com certeza, vocês vão conseguir ler bacana e vão entender bem, né? A gente vai falar um pouquinho do Husserl, vai falar um pouco do Kierkegaard, vai falar um pouco também do Maslow e de alguns outros teóricos, né? O Sartre, né? O Nietzsche. Provavelmente a gente vai estar chegando nessa turminha agora, para a partir daí a gente pensar na concepção de ser humano a partir desses pensadores aí tão interessantes, né? Eu particularmente, eu acho assim uma parte muito legal da psicologia, né? Uma parte muito legal da filosofia mesmo, né? A filosofia é a escola de pensamento, né? A filosofia ela foi feita para sofrer, né? Não tem jeito, né? Mas é um sofrer bom, né? É um sofrer que você toma consciência da própria vida, consciência do próprio lugar de mundo que você está, e a partir disso você consegue realmente focar mais nas suas decisões. É uma escola de vida mesmo. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. É um texto que eu gosto muito, esse texto. Ele é bem... Eu estou pensando num aqui que eu trabalho, que ele é bem... Ele faz uma distinção bem bacana dessas 3 escolas para a semana que vem. Aí eu já vou numerar ele como texto 2 e enviar para vocês também. Aí, se for o caso, eu já olho os outros. Estou pensando em pegar 2 textos para falar desse movimento. Eu acho que um só vai ficar pouco. Mas aí vamos fazer o seguinte, eu mando um só hoje, não mando ainda os outros, e aí no final da aula que vem vocês decidem. Não, vamos fazer mais um texto das escolas? Ou não, ficou claro, vamos partir para a personalidade mesmo, vamos tocar nesse ponto em diante. Que aí a gente faz uma construção também mais ativa da disciplina, não precisa da gente correr, né? O que vocês acham dessa proposta? Pode ser? Eu acho ok. Então a gente vai dar uma sentida no que são essas escolas. Se for o caso, a gente dá uma paradinha maior nelas. Se for o caso, a gente já avança. Então a gente vai definir isso daqui a uma semana. Eu sei que vocês estão com muito volume, né, de leitura dos diversos professores do período, mas está sendo viável esse ritmo de um texto por aula? Está tranquilo? Assim, hoje, pelo menos, assim, foi de boa? Vocês conseguiram se organizar para fazer a leitura, pelo menos parte dele, ou ele todo? É importante a gente ter esse feeling também, ter esse sentimento, né? É claro que não dá para a gente também se basear, não deu não, vou ler uma linha só para a próxima aula, não dá, né? Ô, Samuel, Oi, querida. eu não sei pelos outros, mas para mim me ajuda muito às vezes um vídeo no YouTube. Quando eu fico assim meia perdida, eu tento buscar por mim algum vídeo que eu entenda a linguagem, mas seria bom se você achasse algum assim que indicasse pra gente também. Eu acho que ajudaria. Tem muita coisa boa, tem muita coisa bacana, mas tem muita coisa também que é meio questionável assim no YouTube, Confunde, né? Esse que é o problema. Aí eu teria que dar uma parada mesmo, assistir a alguns e selecionar. Eu não sei se eu consigo fazer isso assim, né, por agora, porque tá começo de semestre, aí tem essa loucura toda. Eu não sei se eu consigo parar para selecionar. Mas assim, tem alguns vídeos no YouTube que são meio que clássicos, assim, né, de autores clássicos falando da teoria. Então, assim, de repente a gente pode fazer uma indicação dos autores e aí a gente dá uma olhada em vídeo. Por exemplo, tem vídeo do Rogers atendendo, né, que é o representante maior da ACP, é ele. Tem vídeo do Viktor Frankl em entrevista, que é o cara que fundou a logoterapia. Então, assim, esse tipo de vídeo, de entrevista de um teórico já renomado, é tranquilão. A gente vê e não tem... Agora, quando é o fulano comentando o ciclano, aí a gente tem que ter um pouco de medo, né? Porque às vezes o cara tá falando e ele não tem nem noção do que ele tá falando, né? Ele não sabe nem o que ele tá fazendo na frente da câmera, mas
Mas eu vou Tem uns tentar... alunos que dão uma de professor, eu já vi alguns vídeos assim já também. Parece que eles Não, ficam dando aula para eles mesmos, sei lá, e postam. e aí o cara começa a falar umas coisas que você fala assim, meu Deus, não tem nada a ver. Outro dia eu vi uma produção, né, que eu acompanho, que tinha um autor ali que estava completamente fora de contexto, né? A autora, no caso, era a Hannah Arendt, que ela falava da banalidade do mal. Ela teve até no Tribunal de Nuremberg, lá naquele período pós, né, pós lá o nazismo, né? Nazismo. Oi, querido. Pois não. Estava só cumprimentando o nazismo. Ah, então, essa autora, né, a Hannah Arendt, ela estava, né, num trabalho de inclusão de deficientes de mercado de trabalho. Eu falei, caramba, cara, não tem como. Então, assim, mas aí você tem que, né, pensar, então a pessoa, Tanto de ela visualizações, né? O tanto de visualizações que teve, se tiver pouquinho, acho que pode. Sim, porque é complicado, né? Às vezes as pessoas elas confundem um pouco a essência teórica para tentar encaixar aquela teoria em algo que elas acreditam que é bacana. Isso é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por isso que é tão importante a gente sempre também, nos textos clássicos que a gente lê, a gente acompanhar as referências, quais são as referências que estão realmente voltadas para aquele tema, para aquele assunto, senão a galera tenta fazer uma salada mista ali, né? Falar, não, esse autor aqui, sei lá, ele tem um nome bonito, então vou colocar ele aqui. Olha, falou uma coisa bonita da humanidade, então vou colocar ele como autor aqui e tal. E não é. O importante é você conhecer um pouco da obra desse autor, né, do momento histórico referido que ele se coloca, ou que ele viveu, para depois adequar esse pensamento ao tema que você elegeu para pesquisar. Não dá para você pesquisar qualquer autor para qualquer tema, senão a tendência de você cair num lugar errôneo é muito grande mesmo, né? Por exemplo, de repente você chegar e tentar encaixar aí sei lá, de repente você vai falar do movimento dos sem religião e vai usar o Ratzinger. Né? Você fala assim, não, o Ratzinger aqui está falando sobre religião, vou usar esse cara aqui para falar, né, do sem religião. Então, para falar da religião aqui sei lá, dessas mais radicais, aí, dos Hezbollah, por exemplo. O cara está falando de religião, eu vou pegar o Ratzinger e põe. Aí quando você assusta lá o Ratzinger, não é ninguém menos do que o Papa Bento, né, cara? Então você está citando o Papa para falar do movimento sem religião. Quer dizer, não tem sentido, né, pô? Mas é claro que tudo isso tem dentro de um contexto, né? Então, assim, é importante conhecer um pouco melhor os autores para poder... E tem vezes que você acerta sem querer. Você fala, não, estou falando aqui da cristandade, achei esse Ratzinger que legal, ele fala dos cristãos, vou citar, beleza, né? Você citou um ex-papa, olha que bacana. E, por sinal, é um excelente autor, né? Escreve super bem, né? O doutor também, né? Na área, então não tem como o cara não escrever maravilhosamente bem, né? Os textos dele extremamente bem produzidos. Como de vários outros, né? Por exemplo, sem querer falar, mas já falando o tal lá do Padre Fábio, né? O pessoal gosta muito dele por causa das redes sociais, mas assim, é um excelente escritor. A escrita dele é impecável, uma escrita acadêmica perfeita, né? De muita qualidade, ele escreve extremamente bem. Também, né, é doutor em filosofia, né? Não é um cara que chegou ontem ali e começou a escrever, né? Inclusive tem um livro dele com o Gabriel Chalita que é maravilhoso, né? Cartas entre Amigos. Acho que ele é um livro bem bacana mesmo. Quem tiver de bobeira, quiser fazer uma leitura agradável aí, tá aí uma indicação boa, né? Eu adorava o Gabriel Chalita. Depois que eu li o livro, eu passei a gostar mais do Padre Fábio. Por incrível que achei a escrita dele muito mais bonita. Loucura, né? Mas se dá a oportunidade de conhecer também, né? Muito bom mesmo. Bem, vamos lá, sem meus devaneios aí, senão eu fico falando igual desembolado. Alguma questão, de repente, que a gente pode
colocar mais, a gente ainda tem alguns minutinhos aqui antes de repente, eu cair de uma vez. Na minha tela está indicando um pouquinho mais de 3 minutos. Mas aí a gente pode discutir algumas questões, de repente, ou até do cronograma, talvez, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês acham interessante, a gente pode utilizar esse tempo aqui. Nós estamos com uma colega nova, Renata Carvalho, aí, além da nossa turma, vocês perceberam, né, gente? Ô, Renatinha, aparece aí, deixa a turma te ver. Renatinha, ela está aqui na FANS com a gente, né? A origem dela aqui é no 10º período, só que como ela veio de transferência, essa disciplina aqui ela deve estar fazendo aqui para a gente, mas Renata já está firme aí, já está nas produções aí de TCC, produção de artigo. Aí, ó, até soltou o cabelo, deu tchau. Deitadinho. Não é? Que chique. Cuidado. Essa menina aí é bacana, viu? Vai somar muito aí com a turma. Pode assistir a aula em casa, deitado. No conforto do lar, não é verdade? No conforto do lar. Engraçado que Prazer, Renata. Eu acho que a turma que eu mais dei aula na FANS até hoje foi a turma da Renata. Não é, Renata? Já deu um bocado de disciplina. Renata já está enjoada da minha cara aqui, ó. Mas que bom, bem-vinda aí. Não, eu vou sentir falta. Eu tava pensando nisso agora há pouco, eu vou sentir falta. Você está sentindo falta? Eu vou sentir muita falta das aulas. Oh. Mas não, nós estamos... Vou sentir falta, só de pensar na reta final, mano, dá treza. E depois, aquela puxa, né? O que depois? Não, depois tem um mundo todo na frente, você vai ver, tem coisa boa demais aí para acontecer. Você vai estar na caminhada, na jornada muito bonita. Não preocupa não. Todos nós vamos estar numa jornada que assim bonita. Seja. Não é verdade? Beleza. Pessoal, então assim, eu tô entendendo que ficou tranquilo, que a explanação foi razoável, que agora vocês, né, provavelmente devem estar fazendo uma segunda leitura, devem estar organizando os estudos de vocês. Se por acaso surgir alguma dúvida emergencial ao longo aí dos estudos, vocês fiquem à vontade, ou para enviar essa dúvida, ou se quiserem aguardar também o nosso próximo encontro e retomar esse texto na forma de alguma dúvida, a gente retoma sem problema algum. Viu? Samuel, nós vamos estudar mais sobre a personalidade? Sim, a disciplina toda. A disciplina toda a gente vai falar da personalidade, mas numa ótica existencial, fenomenológica, humanista. Tá bom? Ok. Beleza. Pessoal, eu já vou pedindo desculpas antecipadamente, mas está me indicando aqui menos de 1 minuto. Então, podemos cair a qualquer momento. Tá bom? Mas a gente aproveita até o fim. Boa noite a todos. Boa. Essa foi boa, Eliane. Eliane agora, sem erro. Boa noite a todos. Boa noite, Eliane. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Um forte abraço aí para todo mundo.